Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição 7 da Escola Sabatina, Esperança Indestrutível. Logo mais nós oraremos e iniciaremos o estudo, espero que seja útil, que possa contribuir para o seu estudo diário, semanal da lição, e logo mais nós iniciaremos com a oração. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos auxiliando para que tudo que fizermos seja para a tua glória, nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos purifique hoje e sempre. Amém. Lição 7, então. Ela começa com o verso de Romanos, capítulo 5, verso 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus nos transforma, nos concede esperança, e com isso nós não nos decepcionamos, nós não ficamos desamparados. As leituras da semana nós vamos ver durante o decorrer da lição. E começamos com a lição de sábado. Quando se está na igreja, cercado de pessoas sorridentes, é fácil falar e cantar sobre esperança. Mas quando nos encontramos dentro do crisol, ter esperança nem sempre parece tão fácil. À medida que as circunstâncias nos pressionam, começamos a questionar tudo, principalmente a sabedoria de Deus. Em um de seus livros, C.S. Lewis escreveu sobre um leão fictício. Querendo conhecer o animal, alguém pergunta se ele é de confiança. A resposta é que ele é perigosíssimo. Mas acontece que é bom. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. São Paulo Martins Fontes. Nem sempre entendemos Deus, e muitas vezes ele parece fazer coisas imprevisíveis. Contudo, isso não significa que ele esteja contra nós, mas que simplesmente não temos a compreensão de todo o cenário. Lutamos com a ideia de que, para ter paz, confiança e esperança, Deus deve ser compreensível e previsível. Em nosso pensamento, ele tem que ser de confiança e deve agir de acordo com as nossas expectativas. Por isso, muitas vezes ficamos decepcionados. Infelizmente, em parte, muito, ou parte da nossa decepção, por vezes, pode vir efetivamente de uma noção equivocada que nós temos dos planos de Deus para nós, não é? Isso pode vir de do nosso processo de aperfeiçoamento do entendimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Isso pode vir de um processo de emocional, em que nós muitas vezes sabemos o que é dito, e no entanto o nosso sentimento, a nossa vontade caminha por um lado diferente. Então, várias coisas que podem nos fazer nos decepcionar. No entanto, independente da decepção, inclusive a decepção uns com os outros, entre seres humanos, independente disso, Deus diz que a esperança remove a decepção. A esperança, inclusive, impede a decepção de não só de aparecer, mas quando ela aparece, de tomar volume. Não é? O quadro mais amplo, domingo. Quando estamos sofrendo, é muito fácil presumir que o que nos acontece seja a única coisa que importa. Quando estamos sofrendo, é muito fácil presumir que o que nos acontece seja a única coisa que importa. É mais ou menos quando nós estamos passando por um problema e não conseguimos focar em mais nada, então só aquilo importa. Então, talvez falte força, para nós, para conseguirmos seguir em frente e observarmos as outras coisas que estão ao nosso redor, os problemas das outras pessoas, a necessidade de auxílio das outras pessoas. Nós acabamos que, às vezes, nos perdemos diante do nosso problema e ficamos focados só naquilo. Mas há um cenário um pouco maior do que apenas eu. Leia Abacuque 1, de 1 a 4. O que Abacuque enfrentou? Então, vamos lá começar com a leitura de Abacuque.
O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. Então veja que aqui fala de reinos que são permitidos por Deus, que são em que Deus trabalha para que a sua vontade, o seu plano maior se mantenha. E aí veja o que ele começa dizendo: o peso que viu o profeta Abacuque. Ele fala: até quando acontecerá essa violência, né? Essa iniquidade, essa opressão, essa destruição? Até quando a lei se afrouxará, a justiça não se manifestará? Então aqui, inclusive no caso de Abacuque, a lição diz o seguinte: talvez você esperava que Deus dissesse algo como: isso é mesmo terrível, Abacuque, vou ajudá-lo agora mesmo. Mas a resposta de Deus foi o oposto. Ele disse a Abacuque que a situação iria piorar. Leia Abacuque 1, 5 a 11, que nós começamos a ler, né? Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos que os lobos da tarde. Seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis, dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda a sua mente e seguirá e se fará culpado, atribuindo esse seu poder ao seu Deus. Ele diz assim: Israel havia sido levado ao cativeiro pelos assírios. Israel havia sido levado ao cativeiro pelos assírios. Mas Deus prometeu que o pior ainda estava por vir. Os babilônios levariam o povo de Judá. Abacuque clamou novamente nos versos 12 a 17, e então esperou para ver o que Deus diria. Então veja que há injustiça no mundo, nós sabemos, não é? O próprio Salomão diz que é um mistério, né? Porque coisas que deveriam acontecer com os ímpios acontecem com os justos, porque coisas que deveriam acontecer com os justos acontecem com os ímpios, e ele fala que é um mistério. Então Deus nos mostra na sua palavra que justiça plena só ocorrerá nesse mundo efetivamente quando Jesus voltar a estabelecer o seu reino para sempre, e aí não haverá mais dor, não haverá injustiça. Enquanto isso, Deus nos mostra que haverá injustiças. Não haverá apenas punições pelos pecados cometidos, mas haverá inclusive injustiças por causa do pecado. O pecado traz injustiça, não é? O pecado, se nós formos olhar o que significa a transgressão de cada mandamento de Deus, é uma injustiça, não é? Quando pecamos contra Deus, nós estamos fazendo uma injustiça contra Ele. Quando pecamos contra o próximo, estamos fazendo uma injustiça contra o próximo. Quando pecamos contra o nosso próprio corpo, estamos fazendo uma injustiça contra o nosso corpo, contra a nossa saúde. Então, o mundo de pecado, infelizmente, é um mundo em que a injustiça ela habita. Então nós vemos lá dos versos 12 a 17. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Deixa eu colocar aqui o verso. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Percebe o que ele diz aqui? E te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Ele a todos levantará com um anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede, queimará incenso à sua varredora, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? E aí,
entra o que a lição diz. Como a introdução à promessa de destruição de Babilônia, Abacuque 2, 2 e 3, traz esperança. E ele diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. E se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E aí ele fala no verso 4: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, aí Deus, ele se apresenta dizendo que ele está no controle de tudo, que ele está observando a tudo o que acontece, e que ele diz, não só para Abacuque, mas no decorrer de toda a Bíblia, que ainda que as injustiças aconteçam, ainda que os problemas ocorram, ele está conosco, ele nos auxilia a cada momento, não é? E ele diz, por causa disso, olha, tenham esperança, e principalmente por quê? Porque o nosso foco, apesar de nós agirmos aqui, buscarmos a melhor forma de vivermos aqui, nós sabemos que nosso maior foco é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, em um reino em que efetivamente não haverá nenhuma injustiça, onde a justiça reinará plenamente. Abacuque 2 relata a promessa de Deus de destruir os babilônios. Hebreus 10:37 cita Abacuque 2:3, sugerindo uma aplicação. Então aí nós temos alguns vídeos aí comentando sobre a diferença de interpretar e aplicar, né? Em que quando nós comentamos algumas lições, nós já tocamos nesse assunto. A interpretação, ela basicamente, você pega o texto e verifica que como o verso em que contexto imediato, por exemplo, o verso está, do que ele está falando, do que aquela profecia está falando, do que aquele termo está falando. A aplicação é quando você pega um verso e faz uma associação que não está diretamente relacionada ao texto em que ele está inserido. Então você faz uma aplicação mais ampla daquele verso. Então ele está vinculado à interpretação de um texto, mas ele também pode ser aplicado a outras situações, né? Outras situações em que aquele princípio, aquela frase, ela também se aplica. Então, sugerindo uma aplicação messiânica a essa passagem. Assim como aconteceu com a antiga Babilônia, podemos estar certos também da destruição da grande Babilônia. Apocalipse 18:2. Abacuque estava preso entre o grande mal que o cercava e a promessa de Deus de que o pior estava por vir. É precisamente esse o local em que nos encontramos na história da salvação. Um grande mal está ao nosso redor, mas a Bíblia prediz que algo muito pior está por vir. A chave para a sobrevivência de Abacuque foi o que ele pôde ver o cenário completo. Por isso, no capítulo 3, ele fez uma oração incrível de louvor pelo que Deus faria no futuro. O próprio Jesus disse, olha, eu vos digo para que quando acontecer, vocês saibam, para que vocês estejam preparados, Então, um dos pontos importantes da profecia é isso, nos preparar para que quando ocorrer, nós estejamos preparados, Nós saibamos o que está por vir e busquemos nos fortalecer a cada dia para que o evento não nos pegue de surpresa. Quem nosso Pai é? Oswald Chambers escreveu: você tem perguntado a Deus o que ele fará? Ele nunca vai dizer. Deus não lhe diz o que ele vai fazer, ele lhe revela quem ele é. O que Chambers quis dizer com as palavras acima? É um tanto estranho essa fala de Chambers, Ele fala, Deus nunca lhe diz o que ele vai fazer, ele revela quem ele é. Porque aqui seria o equivalente a dizer que Deus não se revela em profecias, atos que ele vai fazer, Eu creio que se ele dissesse assim, Deus não lhe diz tudo o que ele vai fazer exatamente, em todos os detalhes, Existem coisas que pertencem só a Deus, Então, ele não revela tudo que ele vai fazer na minha vida, por exemplo. Em cada momento, por exemplo, ele pode não revelar, exatamente tudo. Existem coisas que ele pode permitir que aconteça e não revelar porque ocorreu aquilo, e não revelar exatamente qual é o próximo passo que acontecerá na minha vida. Mas o que ele me revela, que ele nos revela, além das profecias, que são eventos que vão ocorrer para nos preparar, ele também nos revela que como nós devemos agir independente do que aconteça, E aí entra no que ele fala, ele revela quem ele é. Então, assim, ele revela o que ele é, mas ele também diz
algumas coisas que ele vai fazer, né? E tudo aquilo que for efetivamente necessário entra naquilo que a Bíblia diz, que ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas, por exemplo. Ele não fará nada sem revelar aos seus servos os profetas. É lógico que nós fazemos uma aplicação desse verso, mas no sentido de que nada do que seja relevante para o ser humano ele deixará de revelar, né? Se não estiver revelado, é porque pertence a Deus. O livro de Jó começa com uma grande tragédia pessoal. Ele perdeu tudo, exceto sua vida e sua esposa. E ela sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Jó 2:9. O que se seguiu foi uma discussão em que seus amigos tentavam descobrir por que tudo aquilo havia acontecido. Enquanto isso, Deus permanecia em silêncio. Então, em Jó 38, Deus falou: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Forte isso, né? Jó 38:2. Deus fez a Jó cerca de 60 perguntas de cair o queixo. Abra sua Bíblia e examine em Jó 38 e 39. Então, são textos longos, né, que você pode observar na sua casa, várias perguntas feitas, né? E após a última pergunta, Jó respondeu: sou indigno. Que te responderei eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Em seguida, Deus fez outro conjunto de grandes perguntas em sucessão. Leia a resposta final do patriarca em Jó 42, de 1 a 6. O que Deus estava tentando dizer a Jó e qual foi o efeito sobre ele? O que a lição comenta sobre o tema é o seguinte: Deus não, sobre a pergunta, né? Deus não respondeu às questões dos amigos de Jó, mas pintou um quadro de sua grandeza revelada nas surpreendentes obras da criação. Depois, Jó não precisou de respostas. A necessidade de explicações foi obscurecida pela magnificência divina. Essa história revela um paradoxo fascinante. Esperança e encorajamento podem brotar da consciência de que sabemos bem pouco. Esperança e encorajamento podem brotar da consciência de que sabemos bem pouco. Quando comparamos aquilo que Deus é e o que Deus sabe com aquilo que nós somos e nós fazemos, então vem a esperança e encorajamento em saber que Deus, que conhece muito mais que nós, sabe o que está fazendo, ainda que nós não tenhamos todos os detalhes exatamente traçados à nossa frente. Mas às vezes Deus ressalta a nossa ignorância para que possamos perceber que a esperança humana só encontra segurança em um ser muito maior, que é o próprio Deus. Então vamos lá. Jó, ele diz, né? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? E aí ele vai falando várias coisas aqui com Jó, não é? Sabe do tempo em que as cabras montesas têm filhos? Ou observastes as cervas quando dão suas crias? Contarás os meses que cumprem os sábios o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem seus filhos e lançam de si as suas dores. E aí ele vai... ou querer-te-á servir o boi selvagem? Ou ficará no teu curral? Ou afiarás dele que te torne o que semeaste a recolher na tua eira? E se esquece de que alguns pés os pode pisar, ou que os animais do campo os podem calcar? Falando sobre os ovos na terra, né? Porque Deus a privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. Olha só, endurece para com seus filhos como se não fossem seus. De balde é seu trabalho, mas ela está sem temor. Aqui ele está falando sobre a avestruz, não é? Vamos lá então. Jó 40, né, que é onde a Bíblia vai entrar no 42, né? Ela vai falar que depois do que ele comenta, aí Deus continua falando com ele. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem argui assim a Deus, responda por isso. Olha, contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? É uma pergunta retórica, né? Jó já sabe a resposta, ele sabe que não é sábio contender contra o Todo-Poderoso. Quem argui assim a Deus, responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho a boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: cinge agora os teus lombos como homem, eu te perguntarei, e tu me explicarás. Ele fala novamente com Jó. E aí nós entramos no capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ele entendeu o que Deus quis transmitir com tudo isso.
Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás. Com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar com Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falasses de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então perceba que Deus, ele esclarece tudo, esclarece qual era a situação da posição dos amigos de Jó, esclarece qual era a posição de Jó, né? E aí Deus esclarece a sua vontade, o que ele queria realmente que acontecesse, não é? A lição de quinta-feira nos diz: a disciplina do nosso Pai. Leia Hebreus 12, 5 a 13. Hebreus 12, de 5 a 13. Qual é a mensagem para nós e de que forma ela se encaixa no que temos estudado neste trimestre? Em Hebreus 12, 5 a 13, Paulo descreveu as provações no contexto da disciplina. Nessa passagem aparecem diferentes formas da palavra disciplina. No mundo grego, essa era a palavra mais básica para instrução. Portanto, entender a disciplina, entre aspas, é entender como Deus nos instrui na escola da fé, descrita por Paulo antes em Hebreus 11. Ao longo de Hebreus 11, o apóstolo retratou homens e mulheres de fé. Sua fé foi o que os manteve quando enfrentaram todo tipo de situação difícil. No capítulo 12, Paulo se voltou para nós, leitores, observando que, assim como tantas pessoas antes de nós perseveraram em meio a adversidades incríveis, também podemos correr e terminar a carreira da fé. A chave é manter os olhos em Jesus. Para que ele seja um exemplo em tempos difíceis, para que ele seja um exemplo em tempos difíceis, em todos os tempos, mas principalmente nos tempos difíceis. Ler o capítulo 12 é como ganhar um par de óculos de leitura, sem os quais nossa visão e compreensão das dificuldades sempre será confusa. Mas olhar através dessas lentes corrigirá a explicação borrada sobre o sofrimento que nossa cultura impõe. Então seremos capazes de entender claramente e responder às provações com inteligência. Infelizmente, muitas vezes o sofrimento é visto como a fuga do sofrimento. Ela tem levado a uma vida de libertinagem, como se isso fosse evitar o sofrimento. E muitas vezes nós percebemos que isso, ao contrário, tem aumentado o sofrimento. Então, a nossa atitude diante dos problemas da vida é que vão nos dar maturidade para resistir diante de situações de sofrimento e persistir, né? E não fugir da situação e buscar fazer de conta que não está acontecendo. Hebreus 12, 5 a 13 nos diz o seguinte: e já vos esquecesses da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Isso é forte, né? Então ele fala, olha, aquele que rejeita a disciplina, a instrução, a correção, a repreensão do pai. Então veja que o termo disciplina aqui, quando nós olhamos lá para cima, ele não significa apenas instrução. Ele representa correção, repreensão, o açoite, ou seja, a disciplina como nós entendemos mesmo, né? Por isso, possivelmente, os tradutores usaram o termo disciplina, porque a instrução do Senhor, ela vem no sentido de repreender, de corrigir, de aperfeiçoar, de moldar. Então, ou seja, no sentido de nos disciplinar efetivamente. Da qual são todos feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nossos pais, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, Deus,
para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Ou seja, os nossos pais nos corrigiam como bem lhes parecia, podendo haver inclusive erros em alguns processos de correção, mas Deus para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade e sem erro algum. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Na verdade, toda correção ao presente, no momento em que ela ocorre, por exemplo, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Não é? Quando nós somos corrigidos, muitas vezes nós nos entristecemos, nós entramos existe um perigo de entrar num estágio ruim diante da correção, né? Um mecanismo de fuga da correção, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então ele diz, olha, para aquele que permitir que Deus o transforme, que desenvolva esperança, paciência, domínio próprio, então a correção, ela vai haver um ciclo no processo de correção de Deus na nossa mente, e isso vai, no decorrer do processo, né? Além da tristeza, ele vai nos fazer entender o motivo da correção, como nós devemos agir em função daquilo. Isso nos dá maturidade, isso nos amadurece. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então ele fala, não é para nós ficarmos com vitimismo diante da correção de Deus. Nós devemos nos levantar, né? Então, passamos por um momento difícil, de tristeza. Então ele fala, olha, mas confie em Deus, se levante, prossiga. Né? Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, ou seja, prossiga, né? Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então ele fala, olha, então o processo de correção é um processo de cura, é um processo para que nós nos voltemos a Deus, para manter a nossa comunhão diante de Deus. Leia através dos óculos de Hebreus 12, de 1 a 13. Concentre-se nos versos 5 a 13 e responda. Qual é a fonte da disciplina? A fonte da disciplina é Deus, em especial através da sua palavra. Não é? Tanto através da sua palavra escrita, quanto através dos seus servos que vêm e nos falam sobre Deus. Não é? O próprio Deus muitas vezes pode nos falar em sonhos, em visões, mas, via de regra, a sua mensagem para conosco é o quê? Através da Bíblia e através dos seus servos que vêm e nos relatam o que está na palavra e nos auxiliam. Qual é a nossa resposta à disciplina? Bom, qual é a nossa resposta à disciplina? Aí depende de cada um de nós, mas qual deve ser a nossa resposta à disciplina? Deve ser de entendê-la como um encorajamento de Deus, como um processo para que nós amadureçamos. Né? Agora, qual é a resposta? Nossa resposta? Aí, via de regra, Deus fala que a resposta do ser humano é a tristeza, mas que aqueles que realmente querem permanecer em Deus, eles vão superar esse momento de tristeza, vão prosseguir, vão se levantar e vão seguir na comunhão com Deus no processo de santificação. Qual é o objetivo da disciplina? O objetivo da disciplina, como nós falamos, é corrigir o ser humano, é repreender o ser humano, é fazer com que nós entendamos nossa situação, fazer com que nós entendamos a vontade de Deus, não só para a nossa vida, mas para todas as pessoas, não é? E aí, a partir daí, aumentarmos a nossa comunhão com Ele. Estudo adicional. Leia de Ellen White, Educação, páginas 211 a 216, dependendo da versão, será 301 a 309, A Escola do Além. A Ciência do Bom Viver, páginas 470 a 471, Auxílio na Vida Diária. Todos nós passamos por dias de profunda decepção e extremo desânimo. Dias em que só predomina a tristeza, nos quais é difícil crer que Deus ainda seja o bondoso benfeitor de seus filhos na terra. Dias em que os problemas nos perturbam de tal forma que parece melhor morrer do que continuar vivendo. É nesse momento que muitos perdem sua confiança em Deus e são levados à escravidão da dúvida e ao cativeiro da incredulidade. Se nesses momentos pudéssemos discernir com percepção espiritual o significado das providências de Deus, veríamos anjos procurando nos salvar de nós mesmos, esforçando-se para firmar nossos pés no fundamento mais firme que os montes eternos, e nova fé, nova vida jorrariam para dentro do ser. Então o que Ellen White está parafraseando aqui, ao que nos parece, é o que
Hebreus 12 nos fala, né? Então ele fala, olha, existem momentos em que vem a tristeza, e ela faz um quadro mais amplo disso, né? E ela fala, realmente momentos ali que são extremamente difíceis, mas aí Deus nos garante que Ele nos dá poder para resistir até mesmo a esses momentos. Só que aí é preciso que nós desenvolvamos efetivamente os dons do Espírito, é preciso que nós desenvolvamos efetivamente aquilo que Deus espera de nós, o nosso domínio próprio, a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso amor, a nossa fé, né? Aperfeiçoemos a nossa fé. Perguntas para consideração. Eu vou fazer a pergunta e você pode refletir durante a semana. Todos passam por momentos de profundo desapontamento e extremo desencorajamento. Podemos discernir quando as pessoas atravessam momentos assim? Podemos ser agentes de esperança quando experimentamos decepções? Nem sempre nós conseguimos discernir, mas é possível, né? É possível discernir, mas alguns, eles até escondem, né? Eles tentam evitar que isso se torne evidente para nós. Então, talvez algumas pessoas nós não consigamos perceber, mas aqueles talvez que nós tenhamos uma convivência maior, nós consigamos efetivamente perceber isso. E aí nós temos que, basicamente, a nossa vida e a nossa pregação devem fornecer elementos bíblicos de esperança para essa pessoa, né? Faz diferença em sua vida manter em mente a realidade da proximidade do Senhor? Eu creio que faz muita diferença, né, quando nós pensamos principalmente na certeza de que Ele vai voltar, né? Principalmente a certeza de que Ele vai voltar é o que faz diferença na nossa vida. Leia a parte de Jó 38 a 41. Que imagens de Deus nos dão esperança e encorajamento? O sábado se encaixa nesse quadro? Isso ajuda a refletir sobre o caráter de Deus? Ou seja, momentos em nossa vida em que, apesar de nossa obediência a Deus, os problemas vêm e às vezes até aumentam, né, diante de algumas circunstâncias. Então, isso ajuda a refletir sobre o caráter de Deus, sobre como Deus quem Deus é, o que Ele espera de nós. A esperança que transforma vem do céu. Por isso, oramos para que a esperança seja introduzida na vida uns dos outros. Ore por aqueles cuja esperança tem vacilado. É muito importante, né? A Bíblia fala do processo, né? Esperança, esperar, né? Saber esperar, desenvolver a paciência, né? E a partir daí colher os frutos. Quando nós sabemos esperar, nós temos paciência para colher os frutos. Conhece alguém que no desespero e nas provações perdeu a esperança e a fé? Eu acredito que sim, eu acredito que todos nós já conhecemos alguém que passou por um momento muito difícil e acabou perdendo a fé. O que transformou essa pessoa? Como podemos ajudar as pessoas nesses momentos, né? Eu acredito que basicamente o que transformou essa pessoa de um servo de Deus para um incrédulo foi os problemas. Satanás foi usando os problemas para fazer com que as pessoas ali tivesse uma noção distorcida de Deus, né? E perdesse a fé ou que Ele existisse, né? Alguns não creem mais que Deus existe, outros encaram a Deus como um ser que não merece a adoração deles, né? Então são vários mas basicamente se enquadram nesses dois grandes grupos, né? E aí tem as variações, mas que Deus nos ajude para que nós possamos ajudar aos outros e que Deus nos ajude também, nos mande as pessoas corretas nos momentos que precisarmos e principalmente nos ajude a manter a fé, a manter a dedicação ao estudo da palavra, a manter a vontade de comunhão. Que Deus nos abençoe a todos, espero que tenha sido útil, que você possa refletir mais na sua casa. Tem um resumo da lição 7 também, algumas versões da lição, se você quiser ler, né, sobre a esperança indestrutível. Que Deus possa nos fortalecer a cada dia. Te convido para uma oração final. Obrigado, Pai, por todas as coisas que nos tem concedido. Que o Senhor fale melhor em cada coração, que nós possamos desenvolver ainda mais a nossa compreensão da lição, no estudo diário, na reflexão diária de cada um desses elementos que foram pincelados aqui nesse estudo de hoje. Nos fortaleça, nos purifique, nos perdoe por nossas falhas e pecados. Nós imploramos que esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, até o próximo estudo. Maranata.